Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, para mim e para você, tem que existir de nossa parte a vontade espontânea de querer voltar para o Evangelho genuíno. Porque o Senhor Jesus já está nos dando essa oportunidade quando Ele envia essa mensagem aqui para as nossas vidas. Porque por meio dessa mensagem nós temos que ler o que Ele quer que nós façamos. E o que Ele quer é algo simples. É algo que tem que acontecer de sua parte e de minha parte também. Que é voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples. Isso é o que Ele quer. É simples assim. Não é uma lição complicada. Não tem que se pensar muito. Não é algo difícil de se compreender. Não, pelo contrário. É facílimo. É claríssimo. Não há nenhuma dúvida, nenhum erro, nenhuma falha que possa nos impedir de entendermos isso hoje. De forma muito clara e simples. Então, cada um de nós hoje, agora, temos que tomar a decisão de voltar para o Evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas. Porque as nossas vidas é que são em jogo. Sim, as nossas vidas estão em jogo porque estão envolvidas, enredadas por um outro evangelho, que hoje se tornou um evangelho misturado, deturpado e pervertido. A vida de muitos está assim. Por aí nas denominações, muitos estão cheios. Estão cheios disso. Estão com a vida toda envolvida e enredada por esse evangelho. E todas as más consequências disso estão acontecendo na vida deles. Talvez eles nem perceberam ainda. Mas está acontecendo. E isso é algo que está levando as pessoas para a ruína e perdição. Elas estão sendo arrastadas por homens pervertidos para coisas erradas, práticas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, esse é o mal que está acontecendo por aí. Ele, ou seja, o Senhor Jesus, está vendo isso acontecendo. E Ele está vendo que muitas pessoas estão se distanciando da verdade. Estão seguindo outra doutrina. Estão seguindo fábulas, invencionices. Estão envolvidas pelo comércio, pelo misticismo. Estão se deixando levar por um outro Jesus, por espíritos enganadores, por ensinos de demônios. Estão indo para denominações que são templos construídos por mãos humanas. Está tudo errado, meus irmãos. Olha aí quantas coisas erradas acontecendo. E muitos estão se deixando levar para essas coisas erradas. É um absurdo que isso esteja acontecendo. Cada um de nós temos algo que Deus nos deu para discernirmos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. É o nosso modo de pensar. O Senhor Deus nos criou com a capacidade de pensar, de analisar, de refletir, de ver, de podermos compreender o que é bom e o que é ruim. E não tem como você ainda não ter percebido que o que está acontecendo com a sua vida e com a vida de muitos é algo ruim. Porque as más consequências dá para se notar, dá para perceber isso claramente, de forma muito evidente. Eu não quero isso mais para a minha vida, esse lixo, essa porcaria, que durante muitos anos eu fiquei envolvido por isso, e a minha vida estava indo para a ruína e perdição. Mas o Senhor Jesus, Ele me abriu o entendimento, me fez entender. E quando eu tive essa compreensão,
eu dei um giro de 180 graus e saí disso aí. E voltei para o evangelho genuíno. Voltei para a verdade, voltei para a graça. Voltei para a sã doutrina. Voltei para o Senhor Jesus, o pastor e bispo de minha alma, para sempre. E não quero mais outra coisa além disso. Quero viver nele, ser fiel a ele até a morte. É isso que eu quero para a minha vida. E eu espero que você também queira isso para a sua. Mas para que isso possa acontecer com você, de fato, de verdade, de forma sincera, para com o Senhor Jesus, você tem sim que voltar para o evangelho genuíno hoje. Por isso o Senhor Jesus envia essa mensagem para a sua vida hoje, que é muito claro e simples. Agora que você já sabe o que Ele quer que você faça, é hora de você voltar para o evangelho genuíno, para que possa viver em obediência a esse evangelho, para que possa pregar esse evangelho, para que possa se esforçar para entrar nesse evangelho, para que você nunca mais se afaste da esperança desse evangelho, que é o evangelho do reino, o evangelho que o Senhor Jesus pregou, o evangelho genuíno, puro e simples. Esse é o evangelho que você tem que pregar, não há outro. Embora por aí alguns já estejam te perturbando por já terem pervertido o evangelho de Cristo, mas aquilo que está escrito na epístola de Paulo aos Gálatas é muito claro, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Hoje, o evangelho de Cristo já está sendo pervertido demais. E isso afeta a sua vida. Aqueles que se deixam enredar e se envolver por esse evangelho pervertido, a vida dessas pessoas é afetada, é prejudicada, é morta, porque esse evangelho misturado do padre pervertido está agindo como um fermento para apodrecer as vidas. Está agindo como um fogo consumidor para destruir as vidas, consumir. Está agindo como algo que está arrastando as vidas, muitas vidas, para a ruína e perdição. E você pode ser uma delas. Se você não atentou para isso, é hora de você retornar à sensatez e se atentar para isso. E escapar disso aí. E ver que você tem que escapar disso aí, fugir, sair fora. Porque isso não serve para a sua vida. É nocivo demais, é perigoso. É um engano fatal. É um engano fatal. Mesmo que ele seja um engano que esteja sendo feito com sofismas e raciocínios falazes para te enganar, é um engano mesmo assim. Então você não pode mais ficar sendo cúmplice disso. Você não pode participar disso. Você não pode deixar que isso possa te amoldar, ou você não pode se amoldar a isso, você não pode se conformar com isso. Você não pode ser conivente disso. E nem consentir com isso em tempo algum. Consentir com esse outro evangelho misturado do padre pervertido é querer para si próprio a sua própria destruição. É isso que vai acontecer. Mas ainda há uma oportunidade de salvação, de esperança para a sua vida, que é você voltar para o evangelho genuíno. Porque aqueles que não obedecerem ao evangelho de Cristo, a sentença é que essa pessoa será banida da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, se você quer obedecer ao evangelho de Cristo, que é o evangelho genuíno, puro e simples, você tem que voltar para ele, para que você possa obedecer ao evangelho genuíno. Esse sim, se você obedecer, a sua vida em Cristo será saudável. Você será aprovado pelo fato de você estar obedecendo fielmente ao evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que Ele espera da sua vida hoje. Então, para cada um de vocês, isso tem que acontecer. É a vida de vocês que está em jogo. Cada um é responsável pela sua própria vida. Eu pela minha, você pela sua. Então, temos que decidir o que devemos fazer. Eu já tomei a minha decisão, e é definitiva. Quero ficar com o Senhor Jesus e com o seu evangelho genuíno. E você? Faça a sua escolha. O que você vai fazer agora depende da sua escolha.
Então faça a sua escolha, para que assim essa escolha seja para o seu próprio bem em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Deter a Verdade. Sim, meus irmãos, infelizmente essa é a realidade. A verdade está sendo detida. Detida por quem? Por homens. Homens que se desviaram da verdade. Homens que já não querem dar ouvidos à verdade, se recusam a dar ouvidos à verdade. Homens que, infelizmente, se deixaram envolver e se enredar por uma outra verdade, que nada mais é do que uma mentira, uma sofisma, um raciocínio falaz. Mas eles, por terem se desviado da verdade, sim, eles acham que isso é certo. Eles acham que a verdade que eles estão pregando e acreditando é a certa. Por isso, eles erram por não conhecer as Escrituras. Porque se você quer conhecer a verdade, você tem que conhecer a verdade segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. E aqui está a Epístola aos Hebreus. Se você quer conhecer um pouco a verdade, leia essa epístola. E as outras também. Leia as Escrituras de forma geral, que você vai conhecer a verdade. Mas esses homens deixaram a verdade, se desviaram dela e não querem voltar, se recusam a dar ouvidos, porque já estão totalmente envolvidos demais pela mentira, pelo engano, no qual eles caíram. Eles caíram e querem levar outros a caírem também. Estão arrastando outros para caírem também. Meus irmãos, é por isso que eles criam novas denominações em templos construídos por mãos humanas, para ali eles exercerem a primazia, o domínio sobre o povo. Ali é um território livre, com CNPJ, para eles pregarem o que eles quiserem. E é por isso que daí vem o evangelho misturado, deturpado e pervertido, que eles pregam, ensinam e conseguem fazer com que as pessoas acreditem naquilo ali. E é isso que está acontecendo. Então, meus irmãos, para que você possa escapar disso, que é algo que está detendo a verdade por algo injusto que eles estão fazendo, porque essas coisas são coisas injustas. O evangelho misturado deturpado e pervertido é uma coisa injusta. É uma prática injusta. É uma prática injusta pela qual eles estão detendo a verdade. As pessoas que estão ali, as pessoas que eles conseguiram envolver e enredar por esse evangelho, são pessoas que desconhecem a verdade. A verdade para eles é aquela ali que eles falam, que eles pregam e ensinam. Eles conseguem condicionar a pessoa a isso, sugestionar, controlar a mente da pessoa com esse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Que é isso que ele faz, ele perverte a fé e a consciência e a vida das pessoas. Então, eles fazem isso de forma deliberada, porque a própria consciência deles mesmos já foi feita isso, já foi feito isso na consciência deles. A consciência deles já está pervertida. Eles já estão privados da verdade. Então, eles querem levar o máximo de pessoas para isso também. Essa é a realidade que está acontecendo aí. Mas você pode fugir disso. Fugir desses homens que hoje estão detendo a verdade pela injustiça. Por praticarem várias coisas injustas. Eles detêm a verdade por causa disso. Então, não participe disso. Fuja disso, escape, sai fora. Essa é a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando para você sair desse fogo que vai te consumir no final. Mas se você quer ser aprovado pelo Senhor Jesus naquele dia, se você quer estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia, Ele está te dando a oportunidade de você sair disso aí e voltar para Ele. Ele vai te receber. E você vai se edificar na pedra, que é Cristo Jesus.
a pedra angular da sua vida. E assim você vai permanecer firme nessa pedra angular, sendo fiel ao Senhor Jesus até a morte, praticando a verdade, combatendo a mentira que hoje está por aí. Então, que você possa entender isso, para que você nunca mais participe e nem seja cúmplice daqueles homens que hoje estão detendo a verdade pela injustiça. E é por isso que o Senhor Jesus nos envia essa mensagem hoje, que é muito esclarecedora e importante para as nossas vidas nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. E ele vai falar muito bem claro para você. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo. São apenas 2 versículos, muito pequenos, e vai dar para ler aqui claramente. O primeiro versículo está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Está escrito assim: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus falou sobre a ressurreição, que iria se realizar apenas no último dia, essa era a verdade. Ninguém podia contrariar isso. Ninguém podia dizer que isso era mentira. Porque se ele dissesse isso, ele estaria, de certa forma, detendo a verdade por algo injusto, ou seja, que seria mentira. Então, esses homens aqui, Himeneu e Fileto, eles se desviaram da verdade. Já estavam contra a verdade. A verdade que o Senhor Jesus disse sobre a ressurreição, eles já tinham se desviado dela. E começaram a asseverar uma mentira, dizendo que a ressurreição já tinha se realizado. E, por consequência disso, dessa mentira, que estava, de certa forma, detendo a verdade que o Senhor Jesus tinha dito sobre a ressurreição, isso levou a muitas pessoas a terem a sua fé pervertida. Muitas pessoas tiveram a fé pervertida por causa dessa mentira, que foi asseverada por Himeneu e Fileto. Os argumentos que eles usaram para asseverar essa verdade eram totalmente baseados em sofismas e raciocínios falazes, coisas mentirosas, enganosas. E muitos deixaram perverter por causa disso, meus irmãos. Isso é perigoso demais. Deter a verdade por algo injusto é perigoso demais para a vida de qualquer pessoa que se deixa levar por isso. Como esses aqui foram. Tiveram a fé pervertida por causa disso. Então, isso aconteceu realmente. E o segundo texto está aqui também, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Está escrito assim: e, do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então, meus irmãos, resistir à verdade é fazer com que você mesmo esteja detendo a verdade para si mesmo. Isso aconteceu com esses homens que tinham a mente toda corrompida e eram réprobos quanto à fé, porque esses homens resistiam à verdade. Eles resistiam à verdade e, por resistirem à verdade, estavam fazendo com que eles estavam detendo a verdade para si mesmos. Essa é uma das coisas que pode estar acontecendo com você também. Você talvez esteja detendo a verdade para si mesmo. E isso é um erro que você não pode cometer. Esses erros que esses homens aqui cometeram, não pode ser cometido em tempo algum por ninguém. Ninguém pode deter a verdade por uma injustiça. Mas, infelizmente, essa é a realidade que está acontecendo hoje. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que se acautelar disso, se prevenir, se resguardar, para não cairmos nesse engano, nesse erro.
Porque esse é um erro pelo qual a ira de Deus se revela contra esses homens, que detêm a verdade pela injustiça. É o que está muito bem claro. E é isso que o Senhor Jesus vai nos dizer através dessa mensagem que eu vou ler aqui agora, que se chama Deter a Verdade. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora, muito importante, e ela começa assim. Está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meu irmão, os fins podem justificar os meios pelos quais alguém detém a verdade pela injustiça? Segundo o texto citado acima, a resposta para esta pergunta já está bem clara e ela nunca vai se relativizar ao longo do tempo. Meu irmão, os homens que hoje detêm a verdade por causa de algo injusto que hoje lhes traga benefícios financeiros, por exemplo, serão alvos da ira de Deus, sem dúvida nenhuma, porque deter a verdade significa fazer alguém parar de dizer a verdade, que pode libertar alguém da mentira. E é isso que muitos homens não querem que aconteça, porque construíram um sistema totalmente baseado em mentiras, usando sofismas, raciocínios falazes e até as escrituras eles deturpam para as asseverar como se fossem verdades, engodando assim milhares e milhares de pessoas. Meu irmão, por mais que alguém se esforce por muitos anos para deter a verdade pela injustiça, hoje podemos ver que muitos homens que agem assim estão ficando acuados, sem saída, porque a verdade está vindo à tona, de forma que muitos já a conheceram e puderam assim se libertar do sistema para viver e andar do lado da verdade justa, aprovada pelo Senhor Jesus, segundo as Escrituras. Meu irmão, é implacável quando a ira de Deus se revela do céu contra os homens que detêm a verdade pela injustiça. As punições e justos castigos da parte de Deus são severos demais para aqueles que, detendo a verdade, fizeram muitas pessoas tropeçarem por acreditarem em mentiras e em coisas pervertidas que eles falavam. Meu irmão, será que esses homens conhecem aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei? Ou será que eles já chegaram ao ponto de deterem para si mesmos essa verdade, como se fossem ficar impunes dela? Então, meus irmãos, essa mensagem foi para esclarecer, para nos conscientizar, para nos edificar contra esse tipo de coisa que está acontecendo. Porque a verdade tem sido detida por esses homens, por causa de muitas coisas injustas que eles pregam, que eles ensinam, que eles falam por aí, coisas pervertidas. Então, a verdade hoje está sendo detida. Por exemplo, se você for em uma dessas denominações aí, qualquer uma, e você começar lá a falar a verdade sobre o dízimo, por exemplo, eles vão dar um jeito de deter essa verdade por algo injusto. Eles vão deturpar as escrituras para tentar fazer com que essa verdade seja detida. E eles continuam assim mantendo essa doutrina de dízimos ali naquela denominação onde ele está, onde ele é pastor, onde ele exerce a primazia, o domínio. Ele vai querer fazer isso. Assim, ele vai deter a verdade por algo injusto. Então, veja como é que é o mecanismo, é assim que acontece.
eles controlam isso dessa forma, para que consigam deter sempre a verdade. E a mentira possa continuar. Né? Não apenas sobre o dízimo, mas sobre o sábado, sobre, enfim, várias coisas pervertidas que eles ensinaram. É tudo para deter a verdade. Para que aqueles que estão ali, aquelas pessoas que eles veem como ingênuas, como incautas, como pessoas inocentes, como ovelhas inocentes, continuem sob o domínio deles, condicionados, sentados naqueles bancos, fazendo a vontade deles. Ou seja, tudo o que eles falarem, eles fazem. Eles conseguem dirigir o corpo inteiro dessas pessoas, pelo que eles falam, pelas coisas pervertidas que eles falam. Essas coisas pervertidas são coisas injustas, que estão detendo a verdade. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Que está acontecendo hoje. E o Senhor Jesus, ao ver isso, mais uma vez ele prova que ama a igreja. A igreja pelo qual ele se entregou. A igreja pelo qual ele suportou a cruz. É por essa igreja, é para essa igreja que ele envia essa mensagem, para nos conscientizar disso, para que nunca mais possamos viver dessa forma. Não podemos viver detendo a verdade pela injustiça, isso é errado. E aqueles que insistem nisso, aqueles que insistem nessa teimosia de querer ficar, de querer continuar detendo a verdade por algo injusto, eles sim serão alvos, eles serão alvos da ira de Deus, porque a ira de Deus se revelará do céu, ou se revela do céu, contra todos esses homens que detêm a verdade pela injustiça. É isso que está escrito. Esses homens estão por aí nas denominações, meus irmãos. Muitos deles são pastores, bispos e apóstolos. Esses são os principais responsáveis por deter a verdade por algo injusto. Então não podemos dar ouvido a esses homens. Temos que fugir deles, escapar. Temos que nos prevenir desses homens. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Nesse mesmo sentido? Porque ele nos falou para nos acautelarmos daqueles que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro, na essência, são lobos roubadores. O Senhor Jesus não nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso. Então chegou a hora de nos acautelarmos desses homens, nos prevenirmos, nos resguardarmos deles. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, cada um de nós temos que fazer isso, para não sermos cúmplices desses homens que detêm a verdade pela injustiça. Meus irmãos, porque é uma injustiça. É uma injustiça que está afetando a vida de muitos. Afetando mesmo, diretamente. Esse é um fermento que está agindo aí livremente pelas denominações. Então, você não deve querer isso para a sua vida. Eu também não quero. Então, nós, ou seja, a igreja de modo geral, não pode querer também. Temos que ter essa opinião de forma unânime, para que assim possamos juntos, como igreja, voltar para o Senhor Jesus. Porque Ele é a verdade. Lembra que Ele falou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando esses homens detêm a verdade pela injustiça, eles estão detendo o próprio Senhor Jesus. Eles estão detendo o próprio Senhor Jesus. Assim, o próprio Senhor Jesus não entra nesses templos construídos por mãos humanas, que para eles hoje são denominações. Ele não entra. Ele está, porque esses homens estão detendo a verdade, ou seja, detendo o próprio Senhor Jesus, para ele não entrar ali. Se ele entrar ali, ele estraga o esquema. Ele estraga. Eles não querem que seja estragado, mas eles querem que isso continue. Esses homens querem que isso continue. Eles vão continuar detendo a verdade pela injustiça. Isso nunca vai parar. Então, chegou a hora de você sair desses lugares. Sair e voltar para aquele que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Para que
o Senhor Jesus na sua vida nunca seja detido, mas sim permaneça vivo em sua vida e você permaneça vivo nele, que é a verdade. Então, que você possa se edificar na verdade, que é Cristo Jesus, e deixar essa verdade permanecer em sua vida para sempre, para que os bons resultados disso possam acontecer na sua vida. Então, eu espero que essa mensagem possa te edificar dessa forma. Posso falar para você isso. Esse é o objetivo dela. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus fez essa mensagem chegar para a sua vida. Agora, deixe ela cumprir esse objetivo em sua vida, para que você possa ser edificado na verdade. E assim, permanecer na verdade para sempre. É isso que o Senhor Jesus espera da sua vida e da minha também. Então, que isso possa acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém.